Doutora Ana Pinho nasceu perto daqui de Serralves, nasceu no Porto. Onde é que nasceu? Sim, nasci aqui, na Casa de Saúde da Boa Vista, muito perto mesmo de Serralves. Embora tenha vivido os primeiros anos da minha vida em Valdecâmara, que também é perto, mas não é no Porto, é mais longe de Serralves, sim. Na sua infância, na sua família, na sua adolescência, Serralves tinha algum significado? Não me lembro, sinceramente, antes de ser criada a fundação e de ser e de abrir ao público, inclusivamente, mas em especial na criação da fundação, porque meu pai esteve envolvido nisso desde o princípio. Não me lembro muito. Já tinha ouvido falar de Serralves, já tinha passado aqui, obviamente, muitas vezes, mas nunca tinha entrado. E o que é que via aqui, estes muros, estas coisas? Sim, imaginar que há aqui uma coisa enorme dentro, uma propriedade, vê-se estas árvores de fora e, portanto, e sabíamos, evidentemente, o que é que existia aqui dentro, mas eu nunca tinha cá entrado até essa altura, portanto... E o que é que ouvia do seu pai? Pode dizer quem ele era, como é que se envolveu? Sim, o meu pai é Armando Pinho, foi a empresa dele que na altura entrou para fundador, nessa altura, a Arsop, mas ele também tinha ligações a outras entidades que tiveram aqui envolvidas desde o início, desde a Unicer na altura e o BPI também. E lembro-me dele, aí não em relação à propriedade em si, mas lembro de ouvir falar desde essa altura, do grande entusiasmo que havia num conjunto grande de pessoas, de tentar que este local, que esteve em risco de ser vendido para um projeto de desenvolvimento imobiliário ou numa propriedade não classificada, e havia até a ideia eventual de fazer aqui um estádio de futebol, e por isso houve esta felicidade que aconteceu e da qual nós todos continuamos a desfrutar até hoje, do Estado e um conjunto grande do Estado Central e várias autarquias e um grupo grande de pessoas e entidades, empresas e outro tipo de instituições se juntarem. Foi um grupo inicial de 50 fundadores, mais uns 10 fundadores por natureza, que entraram e construíram aqui esta fundação para tentar que daqui saísse uma entidade voltada para a cultura do nosso tempo, de cada tempo, e sempre com uma ambição enorme internacional, algo que eu acho que as pessoas que construíram Serralves inicialmente tiveram aqui um papel fundamental nesse posicionamento, nessa ambição de conseguir fazer. Acham que o seu pai pensou nessa altura é que foi difícil, foi desafiante, foi complicado? Ele foi desafiado também a contribuir, mas penso que havia, por aquilo, eu na altura falei com ele, e não, quer dizer, com mais algumas pessoas, mas mais com ele, havia de facto aqui um entusiasmo enorme das pessoas acharem que estavam a ajudar a que acontecesse uma coisa que ia ser boa para a região, boa para o país, boa para a formação das pessoas. O que é que os movia? Era a ideia disto não ser um estádio de futebol? Era criar o tal Centro de Arte Moderna, Museu de Arte Moderna? Eu acho que era a ideia de poderem contribuir, é aquilo que eu disse mesmo agora, que é contribuir para isso, sem dúvida, ou seja, para evitar que o mal acontecesse, mas não acho que seja isso despoltou este grupo e esta vontade, mas eu acho que depois logo o que moveu as pessoas foi poderem criar alguma coisa que fosse maior que a cidade, que tivesse projeção internacional e que pudesse durante décadas e décadas trazer coisas muito positivas para quem cá viesse e para o que está à volta. Portanto, acho que eles tinham consciência de que estavam a experimentar um modelo bastante diferenciado? Talvez um pouco, mas não tanto como na realidade. Eu acho que na verdade depois verificou-se que este foi um modelo e continua a ser um modelo de sucesso e que não há assim tantos exemplos disso, nem em Portugal, nem até fora de Portugal, e por isso é uma coisa bastante única nesse sentido e que perdurou no tempo e que resistiu a muita coisa e continua a resistir, e acho que é um modelo de
testado e provado. E um modelo muito bom. Nessa altura, a Ana era jovem, evidentemente, e depois, quando foi então da abertura, tem memória da abertura, daqui da fundação e da abertura do parque? Tenho memória de cá vir. Tem memória de cá vir. Sim, e da primeira, lembro-me achar de facto... Quando é que foi? Quando é que veio cá? Não lhe sei dizer, se foi em 89, se foi em 90, quer dizer, não sei dizer exatamente. Mas foi ao princípio. Foi no princípio. E, portanto, lembro-me do impacto incrível que é entrar aqui e ver o espaço realmente como ele é. Este jardim absolutamente extraordinário, um parque com uma dimensão que não se percebe-se que é grande, mas não se percebe a dimensão que ele tem, não só em termos de espaço, mas daquilo que ele nos faz sentir, a dimensão de luz do que nos faz sentir, porque nos inspira. Olha, isto que estamos a ouvir, os sons, os cheiros, os aromas, enfim, a paz que traz quando andamos por aqui. O facto de ter vários espaços diferentes que no entanto, têm uma unidade, acho que é uma coisa... Estava bem cuidado na altura, quando veio cá, quer dizer, Acho que sim, mas ao longo do tempo isso não se verificou sempre assim. Depois, mais tarde, não aconteceu isso. Eu não tenho também uma memória assim tão clara dessa... Lembro do impacto extraordinário da pessoa pensar, isto existe aqui, esta casa, a Casa de Serralves, que é uma coisa absolutamente incrível, quer dizer, um edifício maravilhoso, será sempre. As pessoas com quem a Ana convivia, amigos mais jovens, mais velhos, o que é que ouvia-se? Tem memória de se ouvir alguma coisa assim na sociedade do Porto? Sim, toda a gente, isto teve um impacto muito grande, não é? E acho que, e depois ao longo do tempo, foi tendo cada vez mais. Eu acho que eu posso dizer isso porque não tenho nada a ver com essa altura, de facto, acho que há um Porto antes e depois de Serralves, porque o facto desta instituição ter aberto e de ter tido sempre uma ambição grande e que não se circunscrevia ao local onde estava, por isso era uma ambição nacional e internacional, sempre desde a primeira hora. Isso fez com que Serralves trouxesse outra vida, uma vida mais cosmopolita ao Porto, inclusivamente. Eu acho que isso hoje em dia, enfim, felizmente a cidade tem habitantes e visitantes de todo o mundo, diariamente, mas não era bem assim. E, portanto, acho que Serralves também teve esse aspecto bastante positivo na vida da cidade em concreto. E das cidades circundantes. Sob esse ponto de vista, quase que alterou as centralidades do Porto, não é? Sim, completamente. Isso sim. Até porque inicialmente é um espaço periférico, não é? E de repente... Sim. Nós continuamos a não estar no centro, não é? Mas temos aqui, entretanto, agora também temos aqui a Casa da Música perto, mas alterou a centralidade completamente, porque na altura, enfim, não havia, isso mudou mesmo. Embora na altura a Baixa do Porto também tivesse um pouco morta, mas alterou a centralidade, sim. Quando é que a Ana entra em Serralves? Quando é que se aproxima mais aqui de Serralves? Quando é que começa a sua vida dentro de Serralves? Pronto, houve aqui um período que eu não vivi no Porto, bastantes anos. Eu estive em Londres de 93 a 97 eu vivi em Londres e vim cá poucas vezes. Depois vivi em Lisboa até o ano 2000, mas vinha cá, eu lembro de vir cá várias vezes nesse período. Quando vinha ao Porto, vinha a Serralves? Não sei se vinha sempre, mas vinha muitas vezes, e nas férias, etc. Mas foi um período em que eu estava pouco cá. De 93 até 2000 não estava muito cá. Depois vim viver para o Porto outra vez no ano 2000. E a partir daí tive muito mais presente. Depois entrei para a administração em 2010 e a partir daí, sim, muito mais. Em 2000 Serralves já era aqui um elemento incontornável na atividade social e cultural do Porto, teve essa noção? Sim, claro, porque entretanto também, para além do que existia antes do parque e da casa, foi inaugurado o museu em 99 e portanto nessa altura teve mais um elemento que se juntou ao que já existia.
e teve bastante impacto. O diretor na altura do museu era uma pessoa com muitas ligações internacionais, o Vicente Todoli, e houve aqui realmente várias exposições que se fizeram na altura que chamaram muita gente de muito lado, por exemplo. O que acrescentou àquilo que foi feito desde a primeira hora pela direção do museu na casa, que era o espaço que usavam, mas que foi feito desde a primeira hora pelo parque, porque a direção do parque, desde o primeiro momento, foi muito pioneira na realização de muitas atividades, e em especial de atividades de serviço educativo, de educação e sensibilização para a necessidade de conservação da natureza, de promoção da biodiversidade, coisas que hoje em dia toda a gente fala disso, passados 35 anos, mas há 35 anos atrás Serralves falava disso. E isso é de facto muito pioneiro. Se calhar há pessoas que podem não ter essa noção, mas é verdade. Por isso o parque foi muito pioneiro nessa, e a direção do parque, na altura com a Teresa Anderson, foi muito pioneiro nessa missão, digamos assim. A Ana entra aqui em 2000. Eu entrei aqui em 2010, como administradora em 2010, sim. Entra diretamente para aqui em 2010 como administradora. Que expectativas é que tinha? Qual é que era a sua ideia? Serralves é uma instituição, nem era a instituição que eu queria dizer, é algo que é próximo, é algo que me está sempre próximo, apesar de eu não estar cá, não fazia parte da administração, mas é sempre, antes de vir para cá, é uma instituição, é um sítio, é um lugar que quando eu pensava nele, sorria, digamos assim, sorria para fora e para dentro. Portanto, acho que isso, a Serralves ainda hoje em dia provoca isso muito nas pessoas. E era assim que eu via Serralves. Evidentemente que eu tinha, enfim, há todo este contexto deste lugar onde nós estamos, e o parque é o início de tudo, e é o palco de tudo, mas para além das coisas que faz, é o palco de tudo o que acontece aqui. E eu digo isto e digo a todos, e vou repeti-lo, eu acho que Serralves nunca seria Serralves, e o Museu de Serralves nunca seria o Museu de Serralves se não estivesse neste parque, porque isso é que torna de facto única a partida. Depois foi feito um trabalho, e continua a ser um trabalho internacionalmente reconhecido, de muito, enfim, com grande ambição também, que é importante, mas o palco, o sítio onde isto se desenrola, e também o facto do edifício ter sido construído pelo CISA, mas antes disso, ou seja, eu acho que isto é o ponto que diferencia à partida o próprio Museu de Serralves de outras instituições. Mas Serralves, para mim, eu quando falo em Serralves, Serralves é Serralves, é o todo, em que tudo começa no parque e depois foram acrescentadas outras valências, mas o parque está sempre lá desde o início, tanto que estamos a comemorar este ano, como bem sabe a senhora professora Fernanda Rolo, os 100 anos do parque. Portanto, Ana, quando foi convidada, desafiada para a administração, qual foi a primeira ideia que lhe veio à cabeça? Eu disse logo que sim. Sim, disse, porque eu tinha disponibilidade. Na altura eu tinha estado numa vida muito difícil nos anos antes desses, porque eu não eu tinha um filho que tinha altura, enfim, era pequenino, e eu tinha 7 anos na altura, ou 8, e eu nunca estava com ele, porque estava cá só à sexta-feira, estava a viajar a semana toda, e depois decidi que ia alterar a minha vida, porque apesar de eu ter vindo viver para o Porto em 2000, ele viajava a semana toda, porque eu trabalhava numa instituição estrangeira e tinha que viajar o tempo todo, mas depois eu decidi parar, decidi que já tinha chegado decidi sair em 2009, e portanto foi uma coincidência mesmo de datas, foi nessa altura que falaram, que me propuseram, e eu aceitei de imediato. Na altura estava cá, vinha cá uma vez por mês às reuniões da administração, não estava aqui muito presente, isto foi uma coisa gradual.
quando começa a participar nessas reuniões de administração, quem é que era o presidente na altura? Era o Luís Braga da Cruz. O que é que alterou? Quer dizer, que percepção é que tinha de Serralves? O que é que aprofundou? O que é que não aprofundou? Não, isso alterou radicalmente a minha visibilidade sobre a instituição, porque eu tinha uma visibilidade, enfim, do modelo de funcionamento em termos gerais, a parceria que há entre privados e Estado, mas não fazia a mínima ideia como é que funcionava, ou como é que, enfim, todo... O que é que o surpreendeu? Que memórias é que tem? Não, enfim, várias coisas que... mas ou seja, eu acho que nós quando entramos em qualquer instituição e vemos os detalhes, vemos que há coisas que nos parecem que estão bem, outras parecem-nos que estão menos bem. Eu acho que o que é que ou seja, eu confirmei a ambição internacional, o cosmopolitanismo, isso completamente, muito mais até do que eu achava, digamos assim. Isso é a imagem mais, é aquilo que eu posso dizer mais, que talvez tenha marcado mais mas a minha ideia quando comecei a ver em concreto o que funcionava e a diversidade de coisas que cá se fazem. Que entretanto tinha a foi noção aumentando. Que era tão diversa? Quando entrou, em 2010, tinha a noção que a complexidade das atividades era tão grande? Se calhar não tinha, não é se calhar, definitivamente não tinha e nem sequer sabia como é que estava organizado, ou seja, eu sabia que existiam diretores, mas não sabia, enfim, como é que estava organizado e por isso eu acho que o modelo tem sido o modelo que foi... E nessa altura, tínhamos um museu com muita atividade, já existiam muitas atividades, nomeadamente ainda há pouco falou da dimensão pedagógica e educativa, na altura já eram muito evidentes. No meio dessas atividades e dinâmicas, digamos, do parque, não é? E no seu equilíbrio relativo, o que é que a surpreendeu mais? Eu, não imediatamente nessa altura, porque isto demora algum tempo a aprender e a perceber, mas a partir de 2013 foi criada uma comissão executiva, da qual eu fiz parte nessa altura. Entre 2010 e 2013 está como a administradora não executiva, e em 2013 entra... Quando foi criada a comissão executiva, que não existia antes, e a comissão executiva foi de 2013 a 2016 foi constituída pelo presidente, que era o Luís Braga da Cruz, o Rui Guimarães e eu própria, por isso a partir dessa altura nós começamos a ter uma... Por que foi criada a comissão executiva em 2013? Eu na verdade não estive muito envolvida nessa parte. Isso foi uma coisa que foi bastante desenvolvida entre o Luís Braga da Cruz e o Manuel Cavaleiro Brandão, que na altura fazia parte do Conselho de Administração, mas considerou-se que era necessário uma comissão executiva para que a administração tivesse mais envolvida nas atividades, enfim, e na vida da Fundação. E não viesse cá apenas uma vez por mês. Estava tudo muito centrado no Presidente até aí, ou seja, a minha ideia, que também não é assim de muito tempo, eu acho que historicamente Serralves funcionou, eu acho no primeiro Conselho de Administração diferente, porque cada administrador tinha uma área alocada a ele próprio, portanto estavam bastante envolvidos, o primeiro grupo de administradores estava muito envolvido na vida da Fundação. Depois, com o tempo, a administração passou a funcionar mesmo como bastante não executiva, vinha cá uma vez por mês, estava tudo muito centrado no Presidente, porque o Presidente da Fundação esse estava cá muito e era tudo muito, muito centrado nele. Na altura, o Luís Braga Cruz considerou que era interessante que houvesse uma comissão executiva para envolver mais pessoas e isso eu acho que foi fundamental para aquilo que se passou a seguir e continua a ser. Ou seja, não é só o Presidente que está mais envolvido, há mais duas pessoas que estão. Isso teve a ver com a intensificação, a intensidade das atividades do parque, com os desafios externos? Eu penso que isso foi foi um modelo que na altura se considerou que era mais adequado, que está previsto nos estatutos, aliás, e que se considerou que era mais adequado pela dimensão que, entretanto, o Serralves adquiriu. Por isso, na primeira fase de lançamento, cada administrador estava cá muito tempo e estava muito envolvido. Depois houve um modelo diferente que funcionou durante bastante tempo e depois considerou-se na altura, mas lá está, eu não estive muito, aliás, não estive quase nada envolvida na dinâmica da criação da Comissão Executiva. Depois fui convidada a integrá-la e a partir daí sim
mas não partiu de mim essa ideia, partiu do Presidente na altura, mas eu considero que é fundamental, ou seja, eu acho que é impensável hoje em dia, por exemplo, as coisas estarem centradas só numa pessoa. Acho que é importante que haja mais gente que mais diretamente está envolvida e vai sabendo e ajuda, porque a atividade é muito grande e isso permitiu também que se fizesse cada vez mais, isso sem dúvida. E foi com o mesmo entusiasmo que aceitou a Comissão Executiva? Sim, porque eu quando comecei, quando vim para Serralves, entusiasmei-me ainda mais por isto, quer dizer, eu acho que eu sou uma pessoa que me apaixona pelas coisas ou não, e se não estou bem, também resolvo logo, porque não gosto de perder tempo, de estar em sítios que não fazem sentido, mas entusiasmei-me completamente e, portanto, comecei a tentar ajudar o mais possível. E foi muito importante porque nós, na altura, não havia contacto sequer com os diretores e era tudo muito centrado. Havia uma diretora-geral, as coisas estavam centradas nela. A administração tinha contacto com a diretora-geral e um pouco com o diretor do museu, mas não com os outros. Portanto, isso, a partir do momento em que foi criada a Comissão Executiva, passou a ser um modelo de funcionamento muito diferente, de facto. Na prática, que estava previsto desde o princípio, mas na prática passou a funcionar de uma forma diferente e permitiu que se fizesse muitíssimo mais. Isso eu não tenho a menor dúvida que foi absolutamente instrumental para que se pudesse fazer o que se fez. Em 2013, quais é que eram os grandes desafios para a Fundação? Nessa altura foi uma altura complicada, porque foi a altura dos cortes do apoio do Estado, portanto o desafio era muito económico ou financeiro. Havia que tentar aumentar receitas e era um pouco mais, estava muito centrado nessa parte. A sustentabilidade económico-financeira, algo que hoje em dia não está, é muito diferente. O outro tipo de atividades daqui de Serralves, o que é que na altura, que percepção é que tinha dessas atividades? Eu, de facto, acho que nessa altura estava tudo muito centrado no museu. Eu tenho essa ideia, mesmo durante esse período da Comissão Executiva, dos primeiros anos. O que eu posso falar mais é a partir de 2016, quando este Conselho de Administração tomou posse, que eu presido. Houve de facto uma vontade real e efetiva de puxar por outros elementos absolutamente fundamentais da Fundação de Serralves, como é o caso do parque, e que talvez estivessem mais invisíveis, digamos assim. Não invisíveis porque, enfim, é o espaço, é o primeiro espaço por natureza de todos os que aqui estão, é o mais incrível da Fundação, é todo estes 18 hectares de parque extraordinário, mas em termos de atividade e de realçar a importância do parque, eu acho que havia um trabalho a fazer nisso, e desde a primeira hora isso foi uma vontade absoluta deste Conselho. Quando assume o Conselho de Administração, quais eram as suas prioridades? Eu, desde o princípio... Tinha um projeto? Sim. Uma visão para Serralves? Sim. Qual era? O nosso projeto para Serralves, como julgo que todos têm, quando em circunstâncias similares, tem que haver um projeto e uma vontade, e eu posso resumi-lo numa palavra, que é abertura. É a palavra que resume essa vontade e em várias vertentes. A primeira, é desde logo em termos de âmbito, alargando o âmbito daquilo que Serralves fazia e não o centrando só ou mais nas atividades do museu, que, como disse, já tinha um grande impacto nacional, internacional, embora eu julgo que hoje tem muito mais do que tinha, mas também aí, ou seja, continuar aí, mas criar outras áreas, nomeadamente a Casa do Cinema, que tinha sido assinado um protocolo com o Manuel Oliveira, que tinha depositado o espólio pessoal dele cá por um período de 25 anos renovável, mas não tinha sido construída a Casa do Cinema e, portanto, desde logo
Se é uma coisa que é para fazer, faça-se, não ficamos com coisas por fazer, e isso foi feito, e a Casa do Cinema depois abriu ao público em 2019, fomentar aquilo que o parque faz, e portanto houve aí logo, desde logo, eu lembro perfeitamente, um dia, a Teresa Anderson nessa altura estava cá voluntariamente a dar uma ajuda no parque e levou-nos a dar um passeio pelo parque. À Comissão Executiva, que na altura já era constituída, já no meu mandato, por Isabel Pires Lima e Manuel Ferreira da Silva. E eu fiquei um pouco chocada, porque este local onde nós estamos, os Liquidamas, o Parque Central, enfim, estava tudo maravilhoso, mas lembro de ir ali para o Bosque das Faias e achar isto não está bem. E vários sítios, ela levou-nos a vários sítios que não estava bem. E a partir deste momento, desse dia, foi absolutamente... para mim foi claro que o parque tinha que ser reabilitado, e temos-lo feito nos últimos anos. Começámos a fazer nessa altura e neste momento ele está de facto bem cuidado em todas as áreas, nos sítios que se vê e nos sítios que não se vê. Podemos ir todos descobrir, mas sem dúvida que isso acontece. Fizemos ano após ano, continuamos a fazer. Este ano vamos reabilitar o lago, os jardins aromáticos, mas todos os anos temos feito. E ao nível das atividades do parque e do papel que o parque tinha que ter aqui, qual é que foi a sua ideia? Isso foi uma coisa gradual, não é? Nós desde o início, como disse, essa era a vontade. E isso foi conseguido ao longo dos anos. Nós fomos fazendo, tentando fazer e fomentando ajudando as equipas de facto a fazerem mais nessa área central, que é o parque, a direção do parque, e fomos fazendo ao longo dos anos. Desde logo, o serviço educativo do parque tem tido um papel incrível e tem ligações e programas muito diversos que aqui acontecem ao longo de todo o ano. Mas, por exemplo, nós fizemos o BioBlitz, que era acontecia uma vez, já existia, penso que foi criado em 2014, ou não sei exatamente, mas a partir de 2016 nós decidimos que, em vez de acontecer um dia por semana, que passava a acontecer durante toda uma semana, em que dedicávamos a semana, os dias úteis às escolas. É uma atividade de acesso gratuito, mas durante a semana totalmente centrada nas escolas, e depois fim de semana público em geral. Portanto, alargamos de um dia para 7 e com enfoques diferentes. Isso, no caso do BioBlitz, que é uma atividade de promoção da biodiversidade. A sua ideia era essa? Era intensificar, trabalhar essa dimensão da contribuição do parque nessa narrativa da sustentabilidade e do ambiente? Sim, sem dúvida. Era necessário fazer isso, e para isso era instrumental usar estes grandes eventos, porque estes grandes eventos, e não só o BioBlitz, mas também a Festa do Outono, que existia também, mas era um sábado, e nós passámos lá a fazer um fim de semana, e não apenas alargámos o período, mas demos numa projeção completamente diferente do que ela tinha, com acordos com a comunicação social, investindo muito mais no que aqui se passa, e hoje em dia é um grande evento, que o fizemos a par também com o Cerrados em Festa, que é o maior evento que cá ocorre. Aconteceu o fim de semana passado e teve aqui uma quantidade enorme de pessoas, e estes grandes eventos são a segunda. Eu há bocado falei na abertura, e isto faz parte da segunda linha de abertura que eu referi, que é precisamente trazer a Serralves todas as pessoas, muita gente, todas as origens, idades, nacionalidades, interesse ou não, interesse por áreas diversas. Uns gostam de arte contemporânea, outros não gostam de natureza, gostam de biodiversidade, agora uns gostam de cinema, gostam simplesmente de usufruir do parque, e nós temos tentado, isto foi eu não os números numa instituição para mim não me acrescentam nada, números pelos números. O que os números significam é que nós estamos a conseguir trazer pessoas e chamá-las para aquilo que queremos mostrar-lhes.
e contribuir eventualmente para que elas, as crianças, os jovens, os menos jovens, possam ter uma vida melhor e no caso das crianças e jovens possam formá-las de outra maneira, possam abrir a mente delas, possam mostrar-lhes que o mundo é diverso e que não é só aquilo que eventualmente tem mais na sua proximidade, aceitar coisas diferentes. E eu acho que Serralves tem um papel fundamental nisso, e por isso é importante que seja para as pessoas, não é só para um pequeno grupo de pessoas, é para muita gente. Claro que quando nós trazemos cá pessoas é importante que elas tenham uma oferta de qualidade, e é isso que se tenta sempre aqui. Portanto, não basta abrir as portas, é preciso depois que aquilo que se oferece faça sentido. Eu julgo que nós temos conseguido fazer isso e temos feito ao longo dos anos. Por isso essa abertura para mim é fundamental, porque muitas vezes muita gente que vem cá pela primeira vez num grande evento volta depois e passa a ser público regular e passa a interessar-se. Uma pessoa que não faz ideia, vem cá porque falam, vá ao Serralves em festa, vá à festa do outono, vá ao Bioblitz, vai com a escola, uma criança vem e depois chama os pais para virem no fim de semana. As pessoas podem achar que isto é muito importante, porque há pessoas que vêm cá para os quais isto não é óbvio e nem têm essa... se calhar nem sabem que existe e vêm por vias diversas pela primeira vez e depois vêm muitas vezes. E isso eu acho que é a nossa obrigação fazê-lo, e nós temos tentado fazer isso. Por outro lado também, e eu já falo no parque, gostava de falar no parque mais, mas tudo isto faz parte de um bolo. Em relação à abertura, foi fundamental também a nossa vontade de sairmos de cá, deste lugar maravilhoso onde estamos, mas fazermos programação pelo país, e para isso foi fundamental. Nós já tínhamos parcerias com municípios fundadores, mas tínhamos poucos. Nós tínhamos 14 municípios fundadores em 2015 e hoje temos 36 ou 37. E foi fundamental fazermos isto porque conseguimos chegar próximo das pessoas, onde quer que elas vivam ou estejam a visitar o país. Nós fazemos neste programa de itinerâncias que temos com os municípios nossos fundadores, e entraram muitos em 2016, nós tivemos aqui um papel grande na captação de municípios fundadores em 2016, que entraram 12 ou 13, julgo eu, porque 2017 era ano de eleições autárquicas e nós queríamos desenvolver esta estratégia, e havia municípios que Lisboa não era fundador, Guimarães não era fundador, Braga não era fundador, enfim, muitos outros. Muitas capitais de distrito não eram fundadoras e hoje são quase todas. Foi difícil convencê-los? Não foi. Não foi mesmo. Não foi, acho que porque eu acho que este é um projeto extraordinário, acho mesmo. Acho que isto é fácil de convencer as pessoas a juntarem-se a isto. A mim é fácil me convencer, mesmo quando eu não estava cá, era fácil me convencer-me a apoiar, e eu acho que é uma... Porque nós tentamos sempre que as pessoas se envolvam. Isso é outra coisa, que é... Eu acho que não se consegue envolver nem pessoas, nem artistas, nem investigadores, nem fundadores, nem patronos, dizendo-lhes, no caso desses, por exemplo, dos fundadores, olha, venha cá e contribua e dê o seu dinheiro. Não. E nem é isso sequer que é o ponto fundamental. É importante, mas é importante que as pessoas estejam envolvidas, porque muitas delas trazem-nos ideias, e isso é a outra linha de abertura que nós tentámos, de facto, e conseguimos nos últimos anos. Desde 2016 entraram mais de 50% dos fundadores de Serralves, desde a criação de Serralves. Entraram mesmo muitos fundadores, 170 e tal, cerca não, 140 e tal, 120 por ano mais ou menos, 145 nos últimos 7 anos. E porquê é que nós temos conseguido, julgo eu, que as pessoas entrem? Porque elas sentem que podem contribuir. E isso é fundamental, porque nós não podemos chegar a alguém e dizer, olha, veja lá se dê-me aqui faça aqui uma contribuição financeira, quer dizer, acho que não funciona. Não funciona assim, nem para os próprios, nem para nós, porque
É verdade que nos últimos anos nós temos tido contributos fundamentais de pessoas que, entretanto, se juntaram à Fundação, para além dos que já cá estão desde o princípio. Até porque o entusiasmo às vezes é diferente de quem está a entrar, dos que já cá estão eventualmente há mais tempo e que, portanto, vão tendo uma ligação às vezes não se afastando, outros não, estão sempre presentes, há de tudo, como é evidente, nestes casos. Mas estes eixos todos juntos, de abertura, direi eu, e que nenhum é mais importante que o outro, mas que se juntam todos naquilo que nós queríamos fazer e que eu acho que tem sido feito e que faz sentido, porque senão não seria. Eu acho que quando as coisas não fazem sentido não se concretizam, portanto isso aí é sempre assim um pouco. Há ideias que nós às vezes temos e depois não vão para a frente. Eu penso que por circunstâncias que combinam várias variáveis, mas onde a definição de uma estratégia me parece muito, muito importante, eu penso que as diversas dimensões de Serralves têm crescido nessa harmonia e ao fazê-lo têm-se potenciado. Penso que o museu não perdeu nada e então agora com a atual atividade da Casa Cor-de-Rosa e toda a dinâmica das exposições, acho que o museu não perdeu em nada, antes pelo contrário, mas acho que houve um acerto de passo, digamos assim, com as outras dimensões do parque. Claro que a questão da Casa do Cinema, como falou há pouco, tem o seu lugar e gera imensas expectativas. Penso que os outros elementos todos que têm ajudado a fazer esses cruzamentos são muito importantes, nomeadamente esse diálogo entre o museu e a arte e o parque. Penso que o personagem que aqui cresceu mais e ganhou mais visibilidade nos últimos anos terá sido o parque. Estarei errada? Não está errada. Não sei se foi. Eu acho que, sem dúvida, que houve uma vontade e que foi concretizada em dar ao parque a importância que ele tem, que ele é absolutamente fundamental, desde a primeira hora, no papel que tem, como eu disse, pioneiro, mas que muitas vezes depois, ao longo do tempo, isso não foi tão enfatizado. É um espaço a partir do qual se gera atividade fundamental para as nossas vidas. Isso foi uma vontade expressa, não só, e uma vontade absoluta. Já me falou em duas dimensões, não é? Não uma só muito na recuperação patrimonial, exato. E foram também, por exemplo, vou mencionar porque faz sentido em tudo o que eu estou a dizer, nós decidimos quando decidimos construir o Tritop, que abriu ao público quando a Fundação celebrou 30 anos, foi precisamente porque consideramos que é fundamental poder chamar as pessoas no dia-a-dia de uma forma. Nós não podemos dizer, olha, venha para cá, venha passear. Isso é bom, é extraordinário o que nós temos aqui para oferecer. Mas é interessante também dizermos, olha, está aqui uma estrutura onde vê a dimensão de Serralves, vê a dimensão do parque, vê para além de Serralves, vê que está aqui, nós estamos aqui, parece que estamos no meio da natureza, mas estamos no meio da cidade, estamos no meio da natureza, mas no meio de uma cidade. O Tritop também nos permite ver para além dos muros de Serralves e permite-nos desenvolver imenso os nossos programas educativos e de ciência que são fundamentais no que o parque faz. E na altura, quando se faz alguma coisa, há sempre... seria até espantoso se não houvesse quem ache que não se deve fazer. Isso aí é normal, isso é vida. Mas quando nós estamos convencidos que devemos ir para a frente, vamos. E eu estou convencida que foi de facto uma coisa que devemos ter feito e fizemos bem. Porque tivemos um cuidado enorme desde a primeira hora. Primeiro, em que a estrutura não interferisse minimamente com o local onde foi implantado. O Tritop, desenhado pelo Carlos Castanheira, desde a primeira hora, ele construiu ou desenhou a estrutura para não ter que cortar uma árvore, nem sequer um ramo de uma árvore. Portanto, fê-lo em projeto e depois a construção ainda se adaptou, ainda teve que ser corrigida para que isso acontecesse. E nós vemos hoje, e cada vez mais, nós reabilitamos uma área que estava completamente, estava um pouco esquecida, não vou dizer completamente, mas estava, ninguém passava por aquele sítio, e hoje em dia faz parte, isso e a Casa do Cinema,
e já agora também a reabilitação da Casa de Serralves que foi feita, que eu já falarei porque gostava de referir outro aspecto. Mas a centralidade estava aqui ali ao longe no museu e passou a estar, sem dúvida, também neste eixo Casa de Serralves, Casa de Cinema e Tritop. E mais, nós acrescentamos 2 áreas ao parque, 2 estruturas, a Casa do Cinema e o Tritop, e as pessoas acham que o parque cresceu, porque quem passeava pelo parque ia por esta maravilhosa Alameda dos Liquideiras até ao Parterre Central. Algumas pessoas desciam pelo Parterre Central até ao lago, eventualmente iam à Quinta, mas ninguém ia para a parte este da propriedade, onde foi colocada a Casa do Cinema e depois o Tritop, e que houve uma reabilitação enorme dessa área, e hoje em dia as pessoas fazem o passeio, não há ninguém que venha cá, que não vá a essa área, e depois vá ao Tritop, e vá lá abaixo, e vá à Quinta. Depois acrescentamos os charcos, por exemplo, nos últimos anos. Fundamental também, era um projeto que existia há décadas e décadas, mas não tinha sido feito, e houve aqui uma grande vontade de desenvolver programas centrados na necessidade de sensibilização das pessoas para a necessidade de proteção da biodiversidade aquática em contexto urbano, e foram construídos, concretizados os charcos, que não é fácil por causa dos predadores, mas enfim, conseguiu-se. A Casa dos Jardineiros também foi acrescentada, também um projeto do CISA, pequenino, mas muito bonito, para dar um lugar aos jardineiros que desde o de 87 andavam aqui, tinha-lhes sido prometido um lugar definitivo e andavam em contentores, precisam de um lugar para balneários, para cozinha, etc. E fizemos também, e têm isso hoje na Casa dos Jardineiros, com a parte de baixo, tendo sido com o uso que tem, que é para garagem e armazém de alfaias, também aberto ao serviço educativo para mostrar às crianças como é que se trata a terra, mas isso, e demos no nome de Casa dos Jardineiros precisamente para mostrar a importância que os jardineiros têm aqui e fora daqui. Por isso acho que é um nome feliz e é real, mas houve aqui uma vontade grande e eu já vou ao parque, mas só para terminar aqui com o museu, o museu não reduziu a sua importância, pelo contrário, eu acho que o museu tem feito nos últimos anos, e aliás tenho certeza que desde essa altura, com diferentes pessoas, com a Suzanne Cotter, agora com o Filipe Verne, tem tido cada vez maior projeção internacional. E, por exemplo, começou a fazer exposições no parque, grandes exposições no parque, que tinham sido feitas quando o Museu de Serralves abriu, e depois ao longo do tempo deixaram de ser feitas, mas que são sempre feitas com um enorme cuidado e enorme participação da direção do parque. É impensável hoje em dia que o diretor do museu decida que gostaria de colocar uma obra de arte em qualquer local do parque e em que isso não seja uma decisão que é tomada em parceria, consensualizada com a direção do parque. Portanto, isso hoje em dia é assim que funciona. A Casa de Serralves, até 2016, estava o uso da Casa de Serralves era para eventos privados, e só tinha uma exposição por ano, em julho, agosto, e o resto do ano estava disponível para eventos privados. E isso foi uma das coisas que nós alteramos radicalmente. A Casa de Serralves é de facto um local extraordinário e está durante o ano todo, tem exposições, e também, claro, que disponível para eventos, que são muito menos, mas está disponível. Portanto, não me parece, pelo contrário, eu acho que, aliás, tenho certeza que o museu faz cada vez mais. Agora, o que aconteceu foi que o parque passou a ter uma importância muito grande, e cada vez mais. E o facto de nós termos agora com a Helena Freitas e com a equipa que tem estado ao longo do tempo, com o Ricardo Bravo, com a Mariana Roldão, que tem aqui um papel fundamental também no parque, e com a professora Fernanda Rolo, que felizmente nos está, e vou falar e falo de si, porque pareceu-nos absolutamente fundamental celebrar os 100 anos do parque, precisamente nesta nossa estratégia de lhe dar importância. E esse foi o objetivo pelo qual decidimos celebrar o centenário do parque. As pessoas vão celebrar o centenário do parque, vamos, sem dúvida, porque é um centenário que merece ser assinalado, sem dúvida, e como estamos a ver, e depois tivemos a sorte enorme da professora Helena Freitas
nos ter sugerido que a professora Fernanda Rô tivesse a fazer este programa para o centenário do parque. Sim. Para além do clichê de que muita gente diz, o parque é o pulmão da cidade, eu acho que o parque está aqui a crescer também na sua responsabilidade pela campanha, pela luta pela biodiversidade. Qual é que é a sua ideia nestes dois tópicos da ciência e isto? A ciência, sem dúvida, que eu acho que é a dimensão que ainda nos falta fazer mais coisas. Temos aqui um projeto que foi desenvolvido há pouco tempo e que foi inaugurado há um mês, que é um equipamento que mede em tempo real a captura de carbono e que depois faz extrapolações e em que as pessoas podem, aliás, vai ser muito oferecido e muito desenvolvido no próximo ano letivo às escolas, e é um projeto extraordinário em que em tempo real as crianças conseguem perceber o ciclo de carbono e conseguem ver, há um equipamento que está numa árvore e outro que está no telhado do mesmo género, no telhado do museu, numa estrutura em betão, e portanto conseguem perceber a diferença do que se está a passar, mas enfim, este equipamento tem muitas estatísticas e vai acumulando estatísticas e permite várias leituras e a ideia é desenvolver aquilo que está agora numa árvore, se calhar colocarem mais e portanto a partir daí desenvolver um trabalho enorme nesta área, que é importantíssimo. Temos também vontade de fazer um laboratório que enfim, de desenvolver mais o laboratório de biologia, que aqui já está incipiente, mas queremos fazê-lo. E há muitos outros projetos de ciência que, mesmo a nível do Tritop, já foram feitos alguns, e o Tritop foi fundamental também para isso, porque há ali muitas interações e muita coisa que não se fazia antes nessa área que se faz muito mais e é mais fácil fazer. Mas há outras coisas que enfim, nós temos sempre vontade e também temos tempo limite de aqui estarmos ligados de uma forma mais enfim, a ligação aqui será sempre, mas mais diária, digamos assim. E por isso, mas acho que acho que essa parte da ciência, eventualmente ter algum lugar onde se possa mostrar algumas experiências educativas nesse âmbito, não só, e aqui não só em relação ao trabalho do parque, mas mesmo em relação ao cinema, à arte contemporânea, todas as dimensões que nós, e há uma outra dimensão que Serralves tem, que é da reflexão sobre todos os temas, na verdade, que são importantes para a nossa vida atual e futura, esperamos nós que exista. Por isso, enfim, todas essas dimensões eu acho que seria importante conseguirmos ter aqui um espaço qualquer, real, imaginário, não sei, onde se pudesse ver isso de uma forma, trabalhar isso um pouco mais. Mas para além disso há muitos projetos concretos que estão a ser desenvolvidos pela direção do parque nessa área da ciência, e que sem dúvida eu acho que aí Serralves devia fazer mais do que tem feito, e isso não conseguimos fazer tanto nos últimos anos, portanto, nem nos últimos anos, ou seja, acho que essa parte ainda pode ser potenciada. Depois, em relação ao papel de Serralves e do Parque de Serralves na comunidade, na região, no país, isto é uma coisa em que eu acredito mesmo, não é algo que eu estou a dizer porque estou aqui a conversar. Eu acho que trabalhar em parceria é absolutamente fundamental para nós podermos fazer as coisas melhor e para podermos fazer mais coisas. Porque se nós estivermos aqui, eu todos os dias gosto de ouvir, estou aqui nesta conversa consigo e já ouvi muitas coisas que eu retive. E eu acho que nós temos que ouvir. Há uma coisa que eu faço bem, que é ouvir. As pessoas podem achar que não, mas eu ouço muito. É aquilo que eu dou. É aquilo, se calhar, que eu faço mais, é ouvir. Ouvir ideias, boas ideias. Se nós estivermos a olhar, não tenho nada, quer dizer, cada um de nós tem algumas ideias e outros têm muito mais do que nós e melhores, e nós temos é que saber estar abertos a isso e aproveitar isso e colocar isso ao serviço da instituição em que estamos, neste caso daquela que estou a falar, ao serviço de Serralves, e por isso
Eu acho que nós temos tentado mesmo e temos conseguido esta abertura que existe também na forma de trabalhar e na forma de nos interligarmos à cidade, às cidades, porque nós temos uma relação muito grande não só ao Porto, mas às cidades que nos circundam e a outras, quer dizer, nós temos do norte a sul do país, até às ilhas, nós temos ligações com muitos municípios. Isto é fundamental e os projetos, quando estão pensados, nós temos, por exemplo, a nível, nós queremos, nós fizemos um compromisso de redução da pegada carbónica e isso tem que ser feito, há coisas que se podem fazer com o bairro que nos circunda, aqui com a cidade, que deve ser feito e nós temos a obrigação de, também nisso nos pareceu, por exemplo, recentemente, que era importante fazermos um compromisso público, porque temos que chamar a atenção para as questões e não interessa se nós temos aqui este parque e que, enfim, qual é que é a nossa posição nessa matéria, somos, enfim, temos que, o facto é que queremos, seja o que for a nossa pegada, queremos-la reduzir, não, até já podemos ser neutros ou não ser, é indiferente isso. O que queremos é reduzir e o nosso compromisso foi esse, porque se as pessoas pensam, se aqueles que estão ali naquele parque, mesmo assim, estão a dizer que querem reduzir, se calhar também devemos pensar nisso a sério e eu acho que é importante todos nós pensarmos nisso, porque é fundamental e às vezes fico espantada como é que, porque é o nosso planeta e são os nossos filhos e os filhos deles e acho que temos que pensar nisso, por exemplo, até na forma como nós aqui fazemos exposições, com muros e deitam o muro abaixo e, enfim, acho que temos todo de ter consciência daquilo que está a ser feito, que se calhar vamos ter que fazer menos dessas coisas, usar menos paredes de pladur para fazer algumas exposições. São pequenas coisas que são exemplos, mas eu não acredito nunca eu acho que as coisas funcionam melhor quando há abertura para ouvir, para fazer projetos em parceria e para tentar que o que se faz não esteja só aqui, nem esteja aqui só centrado no que quem cá está neste momento pensa ele próprio. Acho que isso é importante. Ana, quando anda por esse país e por esse mundo fora e vai conhecendo outros parques e outros parques vão conhecendo Serralves e outras pessoas, é evidente que tem consciência da singularidade deste parque. Sem dúvida, Fernanda. Qual é que é a sua reflexão sobre isso? Este parque é um parque, eu comecei a entrevista a dizê-lo, mas ele é mesmo extraordinário em qualquer lugar do mundo. Não consigo dizer assim muito mais do que isto, porque é um espaço bem cuidado, um espaço diverso, mas com harmonia, em que nós entramos cá dentro e sentimos logo, estamos aqui a conversar, estamos aqui a ouvir os pássaros, quer dizer, é extraordinário e no entanto, a rua está ali, mas quase que o parque nos permite, entramos aqui e muda a nossa vida, muda o nosso dia, muda o momento, e isso eu acho que é fundamental, é uma coisa, e é um parque, é um sítio lindíssimo, é um lugar bonito, lindo, bonito não só para os nossos olhos e na sua beleza que ressalta aquilo que vemos, mas naquilo que comecei por dizer, naquilo que nós ouvimos, naquilo que cheiramos, enfim, em tudo isso. E eu acho que houve aqui o cuidado ao longo do tempo. Nós tivemos a sorte do Carlos Alberto Cabral ter dado a sua vida e os seus recursos para fazer o que aqui está hoje e desde a primeira hora ele quis trazer para aqui o melhor que existia e fê-lo com o paisagista que desenhou os jardins formais, o Jacques Reber, que na altura era considerado se calhar o mais importante paisagista naquela época, às intervenções que teve na casa, do Jacques Cicly, do Lalique, aos móveis e madeiras do Rumans. Portanto, ele quis, desde a primeira hora, que o que estava aqui fosse o melhor que existia. Eu acho que essa vontade continua ao longo do tempo, acho que nunca, e continua, sem dúvida. Eu acho que o parque vai ser, nós estamos a comemorar os 100 anos, sem dúvida, que ele vai
é diferente do que era há 100 anos e vai ser a seguir diferente. Mas o que é importante é que se tente que a cada momento aquilo que se faz aqui se tenha pelo menos seja na nossa consciência, seja o melhor que se pode fazer. Podemos estar certos ou errados, mas eu acho que isso é importante que esteja sempre na nossa mente. E o facto de hoje ser uma propriedade classificada, ser movimento nacional, ajuda a isso, eu acho ótimo. Porque há aqui limites que não podem ser excedidos e eu acho isso maravilhoso. Não Sim. acho isso mau, acho muito bom. Muito bom, não é? Muito bom. No seu ecletismo, não é? Quer dizer, e na sua diversidade, para além daquilo que nos permite fruir, digamos assim, é também único patrimonialmente, não? Não tem eu tenho tenho mesmo essa opinião e acredito... Era um propósito valorizar isso, não é? Sem dúvida, porque é mesmo, porque nós estamos aqui nos Jardins Formais, mas temos ali ao lado os jardins contemporâneos do museu, desenhados por João Gomes da Silva, depois vamos para a mata, que é uma mata e, portanto, que é bela nesse seu papel. Temos depois os jardins do Lago, do século XIX, a Quinta Rural, como já referiu, e que tem um papel fundamental com as escolas, incluindo com as escolas da pasteleira aqui à volta, que diariamente, durante o período escolar, cuidam da horta. É uma coisa que muita gente não sabe, mas é verdade. A horta biológica de Serralves é tratada todos os dias por várias turmas das escolas do bairro aqui ao lado. E isso é fundamental, para além de virem escolas de todo lado e que fazem programas específicos. Mas esse papel é também, todo é importante. Ou seja, eu acho que nós temos aqui uma diversidade, quando fala no elemento patrimonial, paisagístico, no que nós temos aqui, é uma diversidade muito grande, mas tudo englobado num todo que faz sentido. Não há nada que se diga que estranho, está aqui uma coisa que não faz parte. Não, tudo faz parte. Acho que há uma grande harmonia na diversidade de elementos paisagísticos, há uma grande harmonia. E isso vê-se o Tritop, por exemplo, consegue-se ver essas diferenças. Eu achei piada, por exemplo, eu falo de Tritop que tem graça, uma pessoa, me interessa até que na altura tinha algumas responsabilidades no país, que veio cá e disse, eu não sabia que existia uma quinta, foi ao Tritop, nunca tinha vindo, quer dizer, tinha vindo até à casa, conhecia bem Serralves, mas não... Mas isso acontece com muita gente, por exemplo. Pessoas que eventualmente não sabem que existe a quinta. Hoje em dia acho que está tudo integrado, que era esse o nosso desejo. Era das pessoas perceberem que Serralves realmente é um todo, muito diverso, mas que é um todo. E que há aqui vários elementos que têm todos a mesma, nenhum é mais importante que o outro. Têm todos a mesma importância, têm papéis diferentes, e eu estou muito satisfeita com o papel que o parque tem vindo a desempenhar, que eu sei que desempenhará ainda mais no futuro. E nós todos os anos temos novos projetos e novas formas de o dinamizar, porque de facto há um potencial gigante no parque, que já tem e cada vez mais, e há muitas coisas que se podem fazer ainda, outras já muitas foram feitas, mas eu estou muito feliz nesta comemoração dos 100 anos do parque, porque acho que era fundamental para mostrar que este é o elemento, na minha opinião, é o elemento fundamental de Serralves, porque é aqui que tudo se desenrola. O que é que gostava que o parque fizesse agora nos próximos anos? Em que direções? Eu acho que é aquilo que eu já referi há pouco, eu acho que é importante, que é reforçar os programas de ciência, o papel que eu acho que isso é um veículo muito importante para se chegar às pessoas e até para consciencializar as pessoas de algumas coisas de uma forma mais consistente, pronto, diria eu. Para não ser só assim um primeiro contacto, digamos assim, para uma forma mais que perdure, eventualmente, mais. E nessa linha,
é o que eu já expressei, que gostava que nós tivéssemos algum lugar de mais experimentação, e mais em que, através de alguns projetos científicos, pudéssemos desenvolver ainda mais o que fazemos. E depois há sempre, todos os anos há coisas que se fazem, que se querem fazer. Este ano, lá está, há aqui uma coisa que gostava, eu acho que a nível da água, por exemplo, da importância da água aqui dentro, gostava que isso fosse feito, esse projeto andasse um pouco mais para a frente. A água era muito interessante. Nós já vamos começar com o lago, mas todo o circuito da água é importante também naquilo que nós, no nosso objetivo, sempre de caminhar para um futuro mais sustentável. Portanto, há aqui várias coisas que se podem fazer nessa dimensão, mas há sempre coisas que vamos fazendo ao longo dos anos. O Cerrados em Luz, que eu não falei, que é um evento da direção do parque, é um evento também extraordinário, que já teve 2 edições, começou há 2 anos atrás, e que nos permite ver o parque noutra dimensão, noturna. Também nos permite dar visibilidade a uma área que é de design de luz, que não estava antes cá presente, e que ganhou logo no primeiro ano um enorme reconhecimento. O The Times considerou, houve aí uma crítica que andou a viajar pela Europa para escolheu as 10 mais importantes exposições daquele outono, e escolheu Cerrados em Luz como uma delas, mas a parte de exposições realmente completamente diferente, com uma exposição que abriu o novo Museu de Atenas, de Arte Moderna e Contemporânea, enfim, a exposição que abriu o Museu Munch na Noruega. Portanto, houve de facto aqui uma em Oslo. Foi uma coisa que começou com grande sucesso, que ano passado continuou. E lá está, uma iniciativa que é da direção do parque. Também com a direção de projetos especiais, que tem aqui um papel muito importante, que é outra direção que faz os grandes eventos e muitas outras coisas. Uma coisa que eu gostava muito de fazer há muitos anos, mas acho que não vou conseguir, porque é uma coisa que eu já há tantos anos que peço para ser feita e nunca foi feita. Portanto, esta eu acho que já não vou conseguir, mas eu adorava que nós fizéssemos aqui um festival da flor, ou uma coisa assim. Não é um flower show, exatamente, mas fizéssemos aqui uma coisa dessas, porque acho que ainda dava mais importância ao parque, é aquilo que se faz. Uma exposição lindíssima de flor, por exemplo. Nada que tenha a ver com o que se faz, por exemplo, com o Chelsea Flower Show, não é isso que eu vejo, mas talvez mais como chantilly, não sei, mas fazer aqui uma exposição. Este ano vamos fazer, já vamos começar, mas uma coisa maior. Eu acho que um dia Cerrados vai fazer isso, mas já não vai ser no meu tempo. Mas espero que um dia faça aqui uma grande exposição. Mas do seu tempo é seguramente agora a renovação do Roseiral. Sim, isso sim, sem dúvida, isso fez parte aqui toda esta estratégia que tem sido seguida de recuperação do parque. Mas essa era uma coisa que eu tenho certeza que ia ter aqui um enorme sucesso. Que dá muito trabalho a fazer, mas acho que Cerrados tem condições para fazer uma coisa extraordinária dessas no futuro, anual, como acontece em muitos lados, na Holanda, com um festival extraordinário, e enfim, que é visitado por muita gente, mas acho que isso podia ser aqui feito, mas é uma coisa que vai demorar algum tempo. Também gostava, já agora, porque eu acho isto importante, também há aqui outras dimensões que eu acho giro. Nós temos uma loja, por exemplo. Eu acho que nós devíamos ter uma loja, umas barraquinhas que vendessem coisas das aromáticas ou da horta. Isso é uma coisa que eu gostava. São coisas mais pequenas e que eu gostava que fossem feitas, por exemplo. Há pouco a Ana falava da ciência e da experimentação, que era fantástico. E eu estava, enfim, se calhar a incluir nesse pacote também a ciência da jardinagem, não é? Em que Serralves, uma vez mais, foi pioneiro, perdeu-se um bocadinho isso, mas eu tenho tido o privilégio de falar com os jardineiros todos, entrevistámos-nos todos, e com os familiares dos antigos jardineiros. E nunca será demais falar do contributo de Serralves para a jardinagem e para o conhecimento da jardinagem neste país, não é? Sem dúvida, e nós temos, nomeadamente a nível da agricultura, Serralves é chamada a todo o país e até fora de Portugal
quando há de facto um problema grave, há aqui um conhecimento enorme, que é posto ao serviço do país. Mas é nosso objetivo, de facto, desenvolver a área, desenvolver programas de jardinagem, fazer aqui um centro que possa potenciar muito mais isso, e isso é uma outra das coisas que deve ser feita, porque há aqui um conhecimento acumulado muito grande. Há aqui pessoas que estão cá desde antes da Fundação ter sido jardineiros, que estão cá desde antes da criação da Fundação, outros que se foram juntando ao longo dos anos. Eles têm um papel absolutamente fundamental aqui, ainda bem que agora têm uma casa com o nome deles, mas acho que podemos fazer muito mais ainda, sem dúvida. O meu desejo é que Serralves seja sempre aquilo que de melhor tente sempre fazer o que de melhor se pode fazer em cada tempo, sempre com respeito pelo passado, mas com vontade de viver o presente e construir o futuro, porque acho que não podemos ficar só no passado, temos que ter muito respeito por ele, mas temos que viver os nossos dias e preparar o futuro.